Então, Donizete, poxa, em primeiro lugar, agradecer aí a tua disponibilidade de trocar essa ideia. Você que é diretor de um colégio que eu estive aí, que eu conheci, que usa a técnica do mindfulness. Mas, para além disso, na nossa conversa, e também mais recentemente, eu me dei conta de como nós temos coisas em comum. Nós somos mineiros, eu sou de Belo Horizonte, apesar de morar no Rio. Eu estudei no Colégio Santo Antônio toda a minha adolescência, fiz grupos de jovens lá, e você trabalhou, foi professor e diretor do Colégio Santo Agostinho, que era o arquirrival dos jogos de basquete. A gente Sim. disputava os torneios entre os Santos aí em Belo Horizonte, e o Santo Agostinho tinha um bom time, o Santo Antônio também. E para além dessas nossas né, coincidências, e a minha prima, que é professora aí, a querida Patrícia, que me apresentou a você e ao teu trabalho, né, eu tenho muito interesse nessa coisa do uso da meditação, porque talvez de todos os cursos que eu fiz na minha vida, o que eu mais uso até hoje é o primeiro curso de meditação transcendental que eu fiz no século passado, muito tempo atrás, né? Aí depois disso, assim, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, tive na Índia, lá no Ashram, depois também fui no Nepal uma vez, e esse trabalho interno, né, é algo que me acompanha a vida inteira, né? Então, essa nossa live aqui tem esse desenho do Toque Toque Tem Conflito aí, é de falar de que maneira a gente pode utilizar ferramentas, principalmente no âmbito escolar, né? Outra coisa que temos em comum, que você também fez uma formação com a mesma formadora que eu fiz em pedagogia sistêmica, né? Nossa querida Ellen Vieira da Fonseca. Então, eu uso um pouco dessas meditações no trabalho que eu faço em escolas públicas. É um trabalho voluntário que eu faço há mais de 7 anos, onde a gente tenta trazer muito na linha do sistema familiar para dentro da escola, para fortalecer a aprendizagem, para fortalecer as crianças, os adolescentes e buscar aí lidar com os conflitos. Então, meu caro amigo, passo a bola para você, se apresente, eu sei que, bom, já falei, diretor aí de uma escola, colégio Maria Clara Machado, né, usa as técnicas de mindfulness, fique à vontade, seja muito bem-vindo e se apresente aí para quem não lhe conhece. Primeiramente, eu quero também agradecer a você por este convite maravilhoso que você fez para mim. Eu imediatamente atendi o seu convite, porque eu acho que nós que estamos atuando no mundo da educação, a gente tem que fazer realmente essa troca, né? Esse compartilhamento. As suas experiências com as minhas experiências, e todas elas são desafiadoras, com certeza, mas também são iluminadoras, também são enriquecedoras para a gente, né? Como pessoas, como educadores. Então, essa troca sempre é muito, muito importante. Bom, eu já tenho 65 anos de idade, eu já estou caminhando aí para 66, agora em maio, se Deus quiser, dia 22 eu faço 66 anos, e vou fazendo aí 45 para 46, que deve ser o tempo que você tem de idade. Aqui eu já entrei para a sala de aula, então, 30 anos como diretor também, um pouquinho lá no Santo Agostinho, 2 anos, e aqui no Maria Clara Machado já 27 anos, né? Ser diretor é um momento, né? Estou sendo diretor esse tempo todo, mas o que está na minha alma, no meu sangue, desde o início da minha motivação, lá atrás, e foi até de entrar para um seminário, de repente ser padre e tudo mais, é a motivação de colaborar com as pessoas para a construção de um reino melhor, um reino mais de paz, de justiça, um reino de amorosidade entre as pessoas, que na época a gente chamava de reino de Deus, né? Na linguagem cristã. Eu lembro que as pessoas perguntavam, mas por que você quer ser padre? Porque eu quero ajudar na construção do reino de Deus. Era muito utopia, assim. Hoje eu sei que o reino de Deus está aqui agora, nesse momento aqui acontecendo, porque a gente está aqui em nome do amor, da paz e da vida, que é o nosso bem maior, né? E nos últimos 10 anos, cara, eu fiquei sabendo da existência dessa prática, que é o Mindfulness, e eu fiquei muito curioso e comecei a pesquisar a respeito e, bom,
acabou que eu fiz um treinamento para mim mesmo durante o período e eu fui percebendo o tanto de efeitos positivos que faziam na minha vida. Eu percebi que cada vez que eu praticava, cada vez que eu me colocava no estado meditativo, utilizando a respiração como âncora, né, para se conectar com o momento presente, eu me sentia diferente, assim, eu me sentia, de repente, conectado com o meu interior. Então, a motivação seguinte foi: eu quero levar isso para os meus alunos. Acho que eles merecem ter essa oportunidade. Foi quando eu busquei a formação, né? Busquei a formação primeiramente lá em São Paulo, na Unifesp, mas a conclusão mesmo do meu processo de instrutor de Mindfulness foi com o Lama Jakshub Reddy, que é um neozelandês, radicado aqui no Brasil, que tem um instituto, Mindfulness Trainings Internacional. Foi com esse instituto que eu me credenciei como instrutor. Então, eu passei a implantar aqui no colégio as práticas de Mindfulness semanalmente. A gente tem pelo menos 2 vezes com cada turma uma oportunidade de compartilhar com os meninos essas técnicas, né? Que são técnicas muito simples, na verdade. Tem a ver com a respiração, com a consciência respiratória e com a consciência corporal. Esse momento de conectar-se, né, com o próprio ser, né? Então, essa é a experiência básica, assim. Isso já vai levando, já vai para 5 anos. Esse aqui, 2025, é o 5º ano que a gente vai aí, né? Tentando fazer essa experiência, né? Basicamente é isso. Enfim, muita coisa. 65 anos tem muita história, né? Mas... Nossa. Não, legal. Eu vejo que, concordo contigo, quando eu entro numa escola, e eu aqui tenho o privilégio de estar em 3 escolas públicas, dentro de um projeto de psicanálise que está nelas há mais de 20 anos. Então, eu faço os trabalhos em grupo, e as psicanalistas e os psicanalistas fazem os atendimentos com os alunos individualmente. Mas o que eu mais observo e que mais eu foco o meu trabalho no sentido de, nesse momento que a gente vive de tanta intolerância, na hora que dá um problema em sala de aula, ou é aquela criança que bate, além, né, de uma agressividade exagerada, ou aquele outro que não aprende por nada desse mundo. A gente muitas vezes tem uma tendência na professora ou no professor que estudou muito para conseguir lidar com aquilo, e às vezes aquela criança, aquilo ali é um desafio tão grande para aquela professora, e ela fala assim, nossa, não dou conta. E aí muitas vezes tem uma tendência de olhar com um certo julgamento para a família da criança ou do adolescente. Até porque muitas vezes é isso mesmo, a gente sabe. Muitas vezes o conflito que está ali, a dificuldade que a criança tem de olhar para o quadro e para a professora, é que ela está olhando para a casa dela, para a mãe e para o pai que estão brigando, para o pai que está desempregado, para a mãe que está doente, pode estar morrendo. Né? Então, para mim, é um desafio enorme. Primeiro, ponderar com os professores o quanto os pais daquelas crianças são os pais certos, são os pais ideais, porque são os únicos, porque não tem outros, né? E a gente sempre faz um trabalho também com os pais das crianças, com os pais das escolas, no sentido de ponderar que, enquanto o teu filho estiver nessa escola, é a melhor escola do mundo. Porque a pior coisa que tem para um aluno, a meu ver, é essa situação dele ficar ali entre 2 polos, onde a professora, ela, às vezes nem fala mal da família, mas ela sente tem um julgamento ali naquele olhar, e a mesma coisa por parte dos pais. Então, eu queria te perguntar, porque eu acho fantástico essa possibilidade de uma escola que tem o mindfulness como uma âncora, que faz parte do pacote. Né? Então, assim, eu fico querendo saber de que maneira vocês utilizam o mindfulness para fazer essa parceria real entre a família, professores e a escola, no sentido da gente olhar o lado de lá, pais entenderem as dificuldades das professoras, as professoras entenderem as dificuldades das famílias, e todo mundo está aliado
apoiando e sustentando os alunos, em particular aqueles agressivos, aqueles que eventualmente não aprendem. Eu queria saber um pouco da tua experiência, como é que vocês usam isso nessa relação família, escola, professor? A gente tem... bom, primeiro dizer que é um desafio mesmo o tempo inteiro, né? O trabalho com a escola é um desafio o tempo inteiro. Aliás, hoje, eu quase que diria assim, o dia foi propício para poder conversar sobre conflitos, a questão da aprendizagem e a questão do mindfulness, porque hoje nós tivemos aqui pelo menos 4 situações, isso não é comum, mas 4 situações extremamente conflituosas, problemáticas, assim. Inclusive com uma coisinha de agressão física, coisa que também dentro da nossa escola não é, aliás, acho que nem nunca aconteceu, mas aconteceu hoje. Então, cara, é muito desafiador, realmente. O que é legal no nosso trabalho é que a gente tem com as famílias uma parceria. A gente criou uma nomenclatura, já tem uns 8 anos, eu acho, que a gente chama de tripé do sucesso. O tripé do sucesso é composto pela família e eventuais profissionais que atendem, a escola e o estudante. Então, quando os 3 personagens assim faz a sua parte, a gente diz que o sucesso é praticamente garantido. Com essa filosofia, a relação nossa com as famílias é uma relação muito, muito próxima. Então, a gente tem os momentos dos encontros com os pais de maneira individual, onde a gente compartilha sobre o filho dele, como está acontecendo com o filho, e também temos os momentos de encontros assim de todos os pais, ou daquela turma, ou um grupinho de turmas. E nesses encontros, a gente fala sobre o mindfulness, e não só fala, mas pratica também. A gente ensina a fazerem a prática. Claro que é muito raso, assim, né? Porque o tempo é curto. Então, assim, um programa de mindfulness ele tem uma duração mínima de 16 horas. Então, mas a gente, toda vez que encontra os grupos, eu faço um treino com os pais. E com os estudantes, eu faço, como eu disse, pelo menos 2 vezes por semana, eventualmente uma vez só, e eventualmente 3 vezes por semana. Esse treinamento com os estudantes é quase que um convite para que eles também façam com seus pais. E vice-versa, quando os pais também fazem, a gente comenta, faça com seu filho. Cria com ele esses momentos assim. Quando você sentir que ele está muito agitado, está com uma ansiedade muito grande, para com ele um pouquinho, respira, concentra. E os pais comentam mesmo que fazem isso, sabe? Assim como também tem filho que comenta que faz com o pai. Nossa, meu pai estava muito nervoso. Eu falei para ele, vamos respirar, vamos sentar um pouquinho. É muito legal quando vem essa experiência assim, de casa, né? Então é dessa forma. E, além disso, Reinaldo, eu ofereço para os pais, e nem é só para os pais do colégio aberto, eu ofereço a oportunidade de participarem de treinamentos comigo. Então, desde treinamentos de um workshop de 3, 4 horas, por exemplo, em sábados, ou um programa intensivo que eu faço de 16 horas, e também um que tem sido muito sucesso desde o início da pandemia, que é o grupo de WhatsApp, que eu criei no início da pandemia, dia 20 de abril de 2020. A pandemia estava começando e tinha dado um tombo em todo mundo, né? Todo mundo em casa, todo mundo perdido, todo mundo angustiado, inclusive eu, sem saber o que fazer da minha vida. E eu resolvi criar um grupo para eu mandar um áudio meditativo todo dia. Era para ser uma semana. Era corrente 7 dias meditando. Aí foi a segunda semana, terceira semana, para encurtar a história, vai fazer 3 anos agora, dia 20 de abril. Todos os dias eu mando uma frase. Então, nesse grupo, eu tenho pessoas lá do interior de Pernambuco, mas tenho também pessoas que estão aqui, são pais de alunos, mães de alunos, tem avó, tem muita vovó que participa. Então, aí é uma forma que eu tenho de compartilhar, né? É uma prática de 15 a 17 minutos, e a própria prática também leva alguma orientação, alguma teoria, uma explicaçãozinha, né? Como é que é isso e tudo mais. Então, é a forma que eu levo o mindfulness para frente, aqui no meu ambiente, no meu contexto, sabe? Mais ou menos isso. Maravilha. Eu
eu acho importante a gente sempre ponderar, eu sempre gosto de ponderar, que quando a gente fala família, a gente fala, pelo menos no meu ponto de vista, a gente fala família no sentido mais extenso possível, né? A gente sabe que família tem o lugar dos pais biológicos, pais e mães biológicos, mas principalmente lá nas comunidades onde a gente trabalha e tal, muitas vezes é um avô, é uma avó, é um padrasto, então a gente tenta buscar essa conexão com a família e com a escola, com todo esse grupo aí. Agora você trouxe esse tema, né, que é o tema de uma agressão física. Você pode imaginar que nas escolas públicas tem uma das escolinhas, que é onde eu trabalhei no semestre passado, lá no Morro dos Guararapes, é uma escolinha pequena, dentro do morro mesmo, né, e geralmente quando eu chego lá, no começo do semestre, eu pergunto qual a turma, pergunto para a diretora, qual a turma que você gostaria que eu trabalhasse? Onde eu posso colaborar, né, onde tem mais problema. E ela comentou dessa situação de uma turminha de 8, 9 anos, onde tinha uma coisa da violência muito forte, né? E a gente traz essa ideia do conflito, também eu queria ouvir de vocês aí, porque a gente lá nesse trabalho que eu faço, a gente tem mais ou menos duas vertentes. Tem uma que a gente bota em roda a turma inteira, para a gente falar do conflito em si. Todo mundo na turma sabe que nós estamos falando daquele que bate em todo mundo e tal, mas a gente sabe também que se um pequeno chama o maior de gordão, e o gordão dá um soco no pequeno, e a turma inteira chama o gordão de gordão, todo mundo é responsável por essa agressão, né? Então a gente tenta mostrar para eles através de algumas simulações, dessa coisa de que a prevenção do conflito é de todo mundo, né? E é uma busca, assim, dessa coisa em roda, da autogestão deles mesmos, da gente discutir com eles em casos de conflitos, né, compensações, esse tipo de coisa. Mas na linha do mindfulness, uma outra coisa que a gente faz também, aí estamos falando de crianças menores, né? A gente faz uma meditação também no início, com as crianças de olhos fechados, para que elas busquem se conectar com as próprias raízes delas. E aí a gente começa, tem aquela brincadeira que a nossa professora Ellen, né, formadora, utiliza do fio invisível, que liga o coração do aluno até o coração da mãe, e aí a gente pede que eles fechem os olhos, que eles respirem, que eles percebam onde é que a mãe está. Ah, minha mãe morreu, minha mãe está em outra cidade. Eu falei, a minha também morreu. E nem por isso eu não posso deixar de me conectar com ela. E aí a gente vai, né, trazendo essa questão de uma meditação através da família para trazer para dentro da sala de aula a figura dos pais. A gente às vezes pede que as crianças desenhem o pai e uma mãe, façam uma coloração do desenho, bote na parede, porque de fato é muito solitário o papel de uma professora numa escola pública. Imagina quantos alunos ali e quantos conflitos, né? Então, quando a gente traz esses pais para dentro da sala de aula, tem a figura deles na parede, as crianças podem ir lá, e depois de uma briga, a gente brinca com isso, vai lá, vai conversar com a mãe do amigo que você bateu, bota lá a mão no desenho dela e pergunta para ela, explica para ela como é que é isso, né? E as crianças, elas se conectam a esse movimento de uma maneira fortíssima, é impressionante. Agora, para mim, essa técnica da meditação ela é mais fácil, na minha experiência, com as crianças pequenas. Agora, eu queria ouvir de você, que eu sei que você tem aí até o ensino médio, né? E aí eu acho que é um outro tipo de abordagem, né? Que é nessa geração Z hoje, os jovens, os adolescentes, que já não estão mais naquele lugar eles estão no lugar da rebeldia, eles estão num lugar ali de uma agitação, de que tudo é rápido, se eu parar eu morro, eu tenho que, né, tudo tem que ser, né, aqueles prazeres rápidos ali do dedinho no Instagram, do TikTok. E como é que se
se pode mostrar para essa geração? E aí, sem negar a importância das redes sociais, o futuro, o trabalho deles passa por aí, o nosso trabalho passa por aqui, por onde nós estamos hoje. Mas de que maneira você consegue sensibilizar essa geração, que é uma geração geralmente muito ansiosa, muito acelerada, que não, né, para entrar nesse processo interno da meditação, do mindfulness, que abre espaço para enxergar o outro, enxergar o que sente aquele que apanhou, enxergar o que sente aquele que bateu. Eu queria ouvir, porque realmente é desafiador. É bem curioso, né, Rinaldo? Porque essa idade da adolescência, né, e principalmente quando chegam no ensino médio, é uma realidade bastante desafiadora mesmo. E eles também começam a se envolver com muitas coisas, às vezes, que não são bem interessantes, né? Com saídas, com muitas festas noturnas e tudo mais. Agora, o início, né, da implantação aqui, havia uma coisa assim, né, que esse negócio de meditação, de mindfulness que o Donizete inventou, havia uma coisa assim, mas aos poucos, aí tem a ver com a persistência também da gente, e acho que da crença também da gente, né? A gente foi criando um clima geral no colégio de que esse espaço aqui do colégio é um espaço meditativo. Então, a gente tem inclusive uma sala específica para isso. Claro que a gente pode fazer na própria sala de aula mesmo, mas quando você tem um espaço todo preparado, ambientado, então, eu não sei se eu te mostrei a sala de meditação quando você veio. Você lembra? Eu vi, é linda. A escola toda é linda. A escola é espetacular. Obrigado. Então, essa sala, hoje em dia, eu tenho alguns alunos que não vão lá, tá? Eu tenho, deixa eu ver, no segundo ano eu tenho 2 ou 3 que não vão mesmo, tem uma questão, eu não vou falar aqui só por questão de respeito às famílias, mas do segundo ano vão todos normalmente, o primeiro também vão todos. Mas eles vão buscando algo diferente para eles, sabe? Eles dão valor para esse momento de pausa e me cobram, inclusive. Hoje, uma garotinha do 6º ano, porque eu não fui ao 6º ano nem um dia dessa semana. Olha para você ver que legal. Apesar que você pediu para a experiência do ensino médio, mas isso me chamou muita atenção. Porque eu pensei de ir no primeiro horário e deu problema por aqui. Porque aqui eu me misturo, né, cara? Você tem que ver que e esse para mim é o maior desafio da minha vida. O que é ser o diretor e mantenedor, nem se fala, esse passou longe. Né? O diretor ali do dia a dia e ser o instrutor de mindfulness. Esse é o grande desafio para minha pessoa. Mas aí então deu problema no primeiro horário, depois eu vou no segundo. No segundo também deu, vou no terceiro também deu. Aí na hora do recreio também deu, que teve uma dessas que foi no recreio. Aí eu fui dar um pulinho lá na sala do 6º ano, porque estava dando um probleminha lá também. Aí uma garotinha me chamou e falou assim, mas que dia que vai ter a meditação? Que dia que vai ter? Eu falei, olha, era para ser hoje. Nem falei que era para ser ontem. Era para ser hoje, mas você viu que a coisa aqui hoje não está boa. Então deverá ser amanhã. Essa cobrança dessa garotinha é um pouco sinal da cobrança que acontece de outras turmas também. Eles irem lá buscar um espaço de conexão com eles, né? Porque o nível de ansiedade, de estresse, com o qual esses meninos estão vivendo, é uma coisa absurda. O povo fala que a pandemia que trouxe isso, eu diria que a pandemia piorou o que já estava. Essa ansiedade, esse estresse e muitos quadros depressivos também, que aliás é o foco da organização do Mindfulness aqui no Ocidente, aumentou muito, piorou muito. Então essa meninada anda numa ansiedade, num estresse, numa intolerância, você falou lá no começo essa palavra, eu acho que a origem maior dos conflitos tem a ver com essa intolerância com o não, com o que o outro fala e eu não concordo, e se eu não concordo eu bato o pé, eu chuto, eu jogo o caderno para cima e fico nervosinho, né? Então, como eles já perceberam que
aquele espaço traz uma sensação real de paz, de tranquilidade, de serenidade, eles procuram aquele espaço. Hoje em dia, a sala é muito frequentada por interesse pessoal. Te explico. Chega assim, Donizete, eu posso ficar um pouco lá na sala de meditação? Ontem um garoto chegou e foi até para a coordenadora, depois ela mandou ele falar comigo. Ele falou assim, olha, eu estou chegando hoje, é um menino que dá um trabalho nesse comportamento. Eu tive um problema com a minha mãe e eu estou com medo, eu estou sentindo aqui que se eu for para a sala e alguém falar alguma coisa que eu não gosto, eu vou acabar explodindo. Então eu posso ficar um pouco lá na sala de meditação? Depois eu que coordeno isso, né? Falei, pode sim, pode ficar um pouco lá. Você vai ficar lá mais ou menos em torno de 5 a 10 minutos. Você acha que é suficiente? Ah, não. 10 minutos para mim é suficiente. Isso tem acontecido várias vezes com alunos de séries diferentes. Então, hoje, por exemplo, eu estive lá com o terceiro ano do ensino médio, segundo ano. Aliás, segundo não teve prova, na hora não deu. Eu até queria fazer antes da prova, mas eu me desencontrei porque eu gosto de fazer também antes de prova, sabe? Porque eu preparo eles para fazer as provas. Esse é um detalhe que é interessante compartilhar. Né? Eu mostro para eles como que eles devem ir para fazer uma prova, quando chegar aquela sensação de que eu não sei como é que faz, quando que respira, como que respira. Eu dou todas essas dicas para eles. E hoje ainda no terceiro ano eu perguntei, quem de vocês que usa normalmente assim, durante as provas, as práticas? Aí vários levantaram a mão. E quem que usa fora do colégio? Assim? Alguns levantaram a mão e um menino levantou a mão. Aí eu falei, quando? Me dê um exemplo. Ele falou assim, porque eu fui fazer exame do Detran e por 3 pontos eu não passei. Eu fiz a que você manda não, que você orienta, mas por 3 pontos eu não passei. Olha, ele pegou o lado positivo, né? Aí falei para ele assim, e se você não tivesse feito a prática respiratória, o que você acha que aconteceria? Eu não teria passado por muito mais pontos. Ou seja, eu tendo feito a prática, por 3 que eu não passo. Olha que eu achei legal demais essa percepção. Dei os parabéns para ele. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar dos meus estudantes como praticantes de mindfulness. E tem já vários, né? Porque como já tem 5 anos que praticam, tem vários que já saíram, tem alguns que continuam, inclusive, presentes comigo nos grupos, esses WhatsApp, nos retiros, continuam frequentando aqui a nossa casa, né? Então, assim, eu te digo que pelo menos 80% dos alunos a gente consegue atingir de uma forma ou de outra. Eu sei também que muitas vezes aqueles que nem davam tanto valor enquanto estavam aqui, mas a semente fica plantada. Eles fazem contato depois, principalmente quando tem alguma coisa assim que sai nas redes sociais, né, dos meus eventos, eles falam, nossa, como que era bom aquilo, como que eu não dei tanto valor assim, sabe? Então, eu acho que é também um tempo de plantio, sabe, de valores, porque nas práticas de mindfulness a gente conversa muito. E eu que tenho a formação sistêmica também, então sempre trazendo a importância do pai, a importância da mãe, a importância dos avós. Olha, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem a força dos seus pais com você, tem a força dos seus avós, para não falar dos bisavós, né? A gente sabe que vai um pouco mais os tetravós e tal. Então, eu não tenho nenhuma, assim, ressalva aos estudantes do ensino médio. Eu acho que é tudo uma questão de crença, vai muito do exemplo também, né? A gente acredita, faz, e o exemplo arrasta mais do que qualquer palavra, né? Eu não fico falando disso, fazendo propaganda disso. A gente convida. Vamos lá praticar hoje? Vamos. Então, já com 5 anos, esses que estão agora no terceiro, por exemplo, já estão comigo já há bastante tempo. Eles pegaram todo esse movimento, né? Então, essa turma do terceiro é a turma que mais pratica, a turma que mais frequenta. Então, acho que é um tempo de plantio, de novos valores, de novas conexões, de novas valorizações, sabe? E a vida, para nós, é o grande presente. Toda hora eu estou falando isso. A vida é o nosso maior tesouro, a vida é o nosso maior presente. E a respiração é esse sinal, né? Sentir na respiração que nós somos vivos.
Então, se não tivesse nada mais acontecendo, mas se a gente estivesse respirando, já estava... O Dr. John Kabat-Zinn, que é o que desenvolveu o Mindfulness aqui para o Ocidente, ele fala, só o fato de você estar respirando já tem muito mais coisa boa acontecendo do que você pode imaginar. Só esse fato. E eu tive uma experiência, desculpa por me alongar um pouquinho, já paro. Uma experiência de uma criança precisar de ser entubada para respirar, numa situação. Então, vendo isso, né, o que é precisar de uma intubação para respirar. E nós estamos aqui respirando sem nenhuma ajuda de aparelho nenhum. Nosso corpo sabiamente respira. Isso é uma bênção, um milagre. Né? E é muito lindo trazer essa consciência para os meninos. E eu procuro fazer uma prática que não seja aquela coisa longa, uma prática breve. A gente abre os olhos, conversa um pouco, depois fecha os olhos de novo, aí conversa um pouco, sabe? Assim, essa é um momento realmente assim, de serenidade, muito, muito bom. Um detalhe que eu só não queria deixar de falar, cara. O mindfulness faz mais bem para mim e deveria fazer mais bem para quem é o professor, o gestor da sala de aula, o gestor, no caso, o diretor e tal. Para os alunos faz também. Mas se fizer para a gente, se fizer para mim, hoje eu vi isso. Até um pai falou, cara, como você consegue essa energia para gerir tantos problemas assim? E eu falei, olha, eu acho que, colocando numa linguagem de fé, é Deus que me ajuda. Numa linguagem laica, é a minha respiração. Zé, eu queria agradecer aqui, várias pessoas te saudando aqui. Eu vou saudar a Patrícia Leschmann, porque já passou tanta... A gente fica tão envolvido na conversa e eu não dou conta realmente de acompanhar, mas eu queria saudar todo mundo que está mandando aqui, alô, boa noite, Donizete e tal. Patrícia comentou aqui, né, que o respeito dos estudantes das práticas meditativas é de emocionar. Ela falou que a filha dela está acompanhando a live e a neta dela está acompanhando a live. Eu acompanho a filha e a neta pela internet, são queridas, eu fico muito, muito feliz assim, de ver essa turma toda aqui. Donizete, você falou de várias coisas, eu anotei aqui, eu vou tentar pegar o que você falou para a gente continuar esse bate-bola. Tá bom. Eu estava falando, por exemplo, dessa salinha que vocês usam aí, né? Na hora que você falou disso, eu me lembrei, quando você me mostrou aí a sala da meditação, a sala do mindfulness, eu me lembrei que quando eu já era funcionário do Ministério do Trabalho, eu consegui uma bolsa, eu fiquei 6 meses na George Washington University, lá em Washington, e o meu tema de dissertação era conflitos. E aí eu, então, visitei algumas escolas públicas na periferia violenta de Washington, que a gente acha que nos Estados Unidos não tem escola violenta, mas tem. Ali, né, e fui nessa escola, que é uma escola também de ensino médio, né, o high school lá, eles tinham uma sala de crises. Eles tinham todo um investimento. Eu sou mediador de conflitos, eles têm um que eles chamam de mediador por pares. Então, eles identificam quem são os alunos de cada turma que têm mais capacidade de dialogar e eles, de alguma maneira, treinam esses alunos para quando tem uma agressão, como a que teve na sua escola hoje, o primeiro passo, antes até de falar com os pais, eles levam para a sala de crise, que é isso. Aí são 2 mediadores, são os 2 brigões, né? Ou um que bateu e que apanhou, enfim. Claro que é voluntário, mas tem todo esse ritual, olha, ou você vai para o diretor, ou você vai antes conversar entre pares, com a supervisão, e é uma negona enorme, super imponente, assim, que era... E aí me ocorre isso, né? Assim, eu não faço esse tipo de mediação por pares, a minha mediação é uma mediação diferente, é muito mais baseada na coisa africana, da turma inteira, não são só os brigões que estão em roda, a turma inteira está em roda, tem o facilitador que é o adulto, que é o facilitador, mas eu fico imaginando assim, né, uma sala de mindfulness, uma escola que já respira na meditação como parte do acesso, como parte da grade, como parte da preparação para as provas. Quer dizer, porque lá era uma coisa meio impositiva, né? Você eventualmente levar separadamente,
talvez, não sei, depois você me conta se eventualmente já fizeram essa experiência de pegar o menino e levar para aquela sala para conversar com ele, levar a turma para conversar com ele. Mas, de qualquer maneira, o fato de ter um espaço na escola, que seja um espaço para mindfulness, para mim é o espaço para ética, é o espaço da promoção da paz. A gente pode inventar vários nomes para a mesma coisa, né? Tem a justiça restaurativa, hoje o judiciário utiliza a justiça restaurativa para justamente você colocar familiares das vítimas, quando elas querem, de frente para aquelas pessoas que foram os agressores, quando elas têm interesse disso, para que as vítimas também não fiquem aprisionadas naquele evento muito difícil, né? Então, essa era uma questão, né? Essa coisa de uma sala que eu acho maravilhoso. Outra coisa, você falou de fazer uma respiração antes das provas. Eu também me lembrei que isso eu fazia mais com os pequenos, faço sempre com os pequenos. A gente primeiro eu peço para a professora colocar lá umas contas meio básicas, em 2, 3 ou 4 contas, e aí a gente chega na turma um determinado dia e faz essas contas, ou um ditado simples do nível da turma, e recolhe. E aí vê o número de erros. O ditado, às vezes, 4 palavras. Compaixão, amor, palavras às vezes difíceis, impossível para testar. E aí depois a gente vai num outro dia, numa outra semana, e aí a gente faz de início uma meditação em relação à família. E aí a gente pega essa coisa do fio invisível e pede para a pessoa para a criança fechar os olhos, e falar, olha, ela sabe que vai ter essa prova, que vai ter essa, não prova, que são crianças, né? Vai ter esse ditado, vai ter essas contas. E ali, mas antes de fazer as contas, a gente pede que os quadros dos pais, os desenhos dos pais já estão na parede da sala, que elas respirem, fechem os olhos, né? Sintam o calor saindo do coração da mãe, chegando até o coração dela. Muitas vezes a gente faz isso para os pais também, muitas vezes para algumas crianças é difícil, porque a figura dos pais é ausente, alguns choram e a gente acolhe esse choro, e às vezes a gente fala, e qual é a pessoa da tua família que é boa de conta? É um avô? É um tio que é dono da mercearia ali na favela? Pede ajuda para ele também para fazer a conta, respira, lembra dele, quem te apoia, imagina na tua imagem aqui atrás de você e tal, e depois a gente faz os exercícios no mesmo grau de dificuldade. E é impressionante como o resultado é melhor depois que tem esse centramento. Né? E a gente, inclusive, brinca depois de trabalhar essa coisa que às vezes o pai é ausente, às vezes a criança fala, não gosto do meu pai porque ele bate na minha mãe e tal. E a gente fala, olha, seu pai não tem direito de bater na tua mãe, isso é crime, isso não está certo. Agora, eu não sou polícia nem juiz do seu pai. Então, seu pai tem um lugar no meu coração, porque graças a ele você está aqui. E às vezes isso dá uma acalmada na criança, que às vezes a solidária mãe, ela nunca deu direito a ela, às vezes, de respirar esse pai, que às vezes ela nem pode ver, porque está com outra família, enfim, essas confusões que a gente sabe que existem nas famílias contemporâneas, muito mais das favelas do Rio de Janeiro, né? Mas eu concordo contigo que eu ainda não, com os adolescentes eu tenho trabalhado mais teatralizações e tal, a gente não tem feito muito essa coisa da respiração, mas eu estou pensando no semestre que vem, eu vou estar na escola de adolescentes, que é aqui no Maitá, propor alguma coisa lá. Inclusive, nessa escola, a diretora está fazendo esse ano uma iniciativa que eu achei maravilhosa, que até então a gente conversava com os pais e depois conversava com os alunos. Ela está propondo esse ano fazer um encontro com os pais e os alunos. Para quê? Porque os adolescentes não querem estudar, estão nessa fase, não, pandemia, não quero estudar. Então, trazer uma reunião onde pais e alunos possam participar junto da escola, eu achei genial, achei muito bacana. Agora, eu queria falar para você, disso que você tocou, que é um tema que muito me interessa, que é o tema da pandemia. Né? Nessa escola que eu trabalhei no semestre passado, dessa turma muito agressiva, a gente experimentou olhar para um luto que não foi vivido durante a pandemia. Né? No
caso das comunidades carentes, isso é muito verdadeiro, porque muito mais gente morreu nas favelas. As pessoas tiveram que trabalhar quando não tinha vacina. Então, assim, mas mesmo para nós, da classe média, que temos o privilégio de ficar em casa, mesmo que a gente não tenha perdido nenhum parente, foram 2 anos de uma energia de morte, de ver morte na televisão, de ter medo de morrer, né? Que isso, de alguma forma, tem um impacto muito grande para todos nós. Então, nessa turma, a gente em roda, depois de fazer esse trabalho com os pais, a gente trouxe um trabalho também um pouco nessa linha de meditação, mas para que eles pudessem fazer um relato de alguma tristeza muito grande de alguém que eles tinham perdido durante a pandemia. A gente brincou, fomos para uma... Vamos imaginar que nós estamos numa caverna, que na caverna está todo mundo preso, foi a pandemia, quem sai da caverna morre porque é comido pelo leão e tal. E com essa brincadeira, a gente começou a abrir espaço para que eles falassem um pouco do luto deles. E foi impressionante, Donizete, porque uma das crianças, que era quem batia muito, começou a falar de um primo que tinha morrido, depois de um irmãozinho dele, quando ele estava na barriga da mãe, que o irmão de 3 anos caiu da laje e morreu, que era um tema que tinha mexido com a comunidade toda. E a partir da fala dele, a própria professora, que estava também, ela estava grávida, tinha uma questão ali de outras gestações que ela tinha perdido, ela se emocionou, a criançada se emocionou, e é impressionante que a hora que cada um falava o seu relato, como todos ouviam em silêncio, que é difícil numa turma de crianças, 8, 9 anos, né? Então, assim, eu vejo como a gente tem uma demanda enquanto escola, mas enquanto país, de olhar para os nossos lutos da pandemia, para os projetos que morreram, para os trabalhos que não existem mais, mas principalmente para as pessoas queridas que eventualmente morreram e que a gente nem pôde se despedir delas. Então, eu queria saber como é que você tem toda a tua vivência da espiritualidade, da igreja, da tua longa militância no caminho da fé, mas hoje está numa escola laica. Então, como a gente pode ajudar professores a trabalhar essa questão do emocional, do luto, para poder ir, talvez, a meu ver, na raiz da agressividade. Porque, às vezes, um luto não vivido vira algo preso que sai num soco na cara, sai numa intolerância. E a gente, não adianta, a gente pode punir, pode chamar pai, pode fazer o que quiser, mas... tem uma pessoa aqui perguntando, Tati Malu, as práticas são sempre guiadas para os estudantes ou você os ensina a praticar sozinhos? Então, fica com a pergunta aí, eu vou te passar a palavra, depois que você responde, se você quiser responder a Tati, você responde, mas se você depois puder também, enfim, dividir com a gente como a gente pode olhar para esse luto não vivido na pandemia, para a gente, de fato, abrir um espaço coletivo de reflexão interna e de tristeza, de viver a tristeza para a gente sair mais forte no futuro. Sim, eu acho que eu vou contar para você, porque a experiência em termos de pandemia que a gente teve, eu acho que é um pouco diferente, porque logo no dia 1º de junho daquele ano, a gente começou com as aulas online já. Então, nós ficamos um período realmente assim, totalmente distantes dos nossos alunos, a não ser enviando atividades e tal. O colégio continuou funcionando, entre aspas, mas dessa maneira. Mas no dia 1º de junho de 2020, nós começamos com as aulas online. Então, nós estivemos juntos, nós e nossos alunos, o tempo inteiro durante a pandemia. A diferença é que a gente estava, cada um na sua casa. Mas, por exemplo, eu fazia as meditações online, eu tinha os encontros online, do mesmo jeito que eu tinha aqui. Eu, inclusive, muitas vezes, eu fazia a meditação da sala, eu transmitia da sala. Então, aqui nas minhas costas, aqui, né, por exemplo, eu estou na minha sala, é uma parede. Mas lá atrás tinha aquela poltrona, aquela almofada azul, aquele tatame azul, sabe? Então, assim, a gente manteve esse clima de sala de meditação. Então, estando todos nós juntos, a gente compartilhava também, durante as práticas, as coisas que iam acontecendo. Porque uma prática meditativa era não estar separada da vida.
né? Não dá para ser uma coisa assim, tipo, acima das nuvens, né? Onde tudo é maravilhoso, todo mundo é de asinha de anjo. Não, a prática ela acontece naquilo que acontece na vida, no momento presente, do jeito que acontece. Então, eu me lembro, por exemplo, meu pai faleceu de Covid no janeiro de 2021. Então, quando nós retomamos as aulas, a gente teve a oportunidade de conversar com eles nas práticas sobre isso. Então, eu pude comentar com eles, olha, eu perdi meu pai, foi assim, assim, assim. A experiência do meu luto, como é que foi. E outros puderam compartilhar também. Então, essa vivência do luto, por um lado, né, da perda, por um lado, e perdas mil, né? Não é só perda da vida de alguém, mas essa perda da liberdade, de poder sair, de poder, enfim, passear, né? Essa perda do espaço público. A vida é feita de perdas, mas também é feita de ganhos, né? Então, quantos ganhos com essa tecnologia que possibilitou a gente continuar se encontrando, os professores poderem continuar trabalhando com vocês os conteúdos, vocês poderem continuar fazendo as avaliações, vocês não vão perder o ano letivo porque vocês estão estudando, vocês estão enviando as matérias, as produções de vocês. Então, assim, a pandemia, ela foi grave, né? Acho que foi um período muito... Porque a gente teve também, por outro lado, alunos que ficaram, né, realmente dentro de quarto. Nossa, a gente teve casos assim. Mas a maioria, vamos dizer assim, vivenciou tudo isso. Por um lado, a perda, o sofrimento, e a gente falava muito disso, né? Eu nunca escondi, por exemplo, deles, os meus próprios sofrimentos. Mas, ademais do sofrimento, eu estou aqui, cara, eu estou aqui na sua frente, nessa câmera, eu estou falando com você, eu estou respirando, eu estou vivo. Você também está aí, os seus irmãos, seus pais, seus amigos. Estou sempre no entusiasmo de que a vida continua presente, embora ameaçada. Como esteve, né? Quer dizer, a vida ficou ameaçada pelo vírus, mas a vida vem sendo ameaçada no planeta de outras formas, pelo próprio homem, quando destrói a natureza, quando corta as árvores, quando, enfim, faz essa bandalheira aqui, né, que nós, seres humanos, fazemos, né? Então, e o nosso papel qual que é? Cuidar dessa vida, cara, e cuidar dessa vida significa cuidar da minha vida primeiro. O cuidado de si, que é o nosso lema. Aliás, o cuidado é o lema, mas o de si, do outro, do mundo e da vida, que é o lema completo, né? Cuidar de si, cuidar da sua alimentação, cuidar de uma atividade física, nem que seja andar para lá e para cá dentro do quarto, o que for. A gente foi trabalhando tudo isso, sabe, Rinaldo? Então, quando nós começamos a voltar, e a volta também foi assim, devagar. A gente não voltou todo mundo de uma vez só. E nem todo mundo voltou. Quando poderia voltar todo mundo, também nem todo mundo voltou, porque também não era obrigado. Esse ano, sim, que começou assim, com tudo, né? Então, a pandemia, bom, tinha coisa para falar? Claro, sempre nós teremos coisas para falar, sempre teremos lições para buscar na pandemia. Mas não foi preciso tirar um tempo para comentar de luto ou disso. A gente já vinha fazendo. A nossa vida, entre aspas, mudou muito, claro, mas em termos acadêmicos, em termos educativos, formativos, assim, a gente procurou manter uma certa, entre aspas, uma certa normalidade. Quando falar, não, nós vamos voltar à normalidade, não voltamos até hoje, nunca mais a gente vai voltar àquela normalidade. Hoje a gente está vivendo com normalidade. A outra normalidade, né? Essa que está aí acontecendo todo dia, os problemas, os desafios, as brigas, as intolerâncias que eu acho que aumentaram bastante também, principalmente aí os adolescentes, aí da faixa de sétimo, sexto, mentira, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, alguma coisa no ensino médio também, mas principalmente nessa fase aí dos 12, 13, 14 anos, uma intolerância muito maior, muito maior. E é isso que é o normal, e é dentro disso que nós vamos atuar, acreditando na importância desse trabalho que você faz tão lindamente nas suas comunidades, esse trabalho que eu faço aqui nesse meu mundinho aqui, que também não é um mundo fechado, né? Como eu te disse, eu abro e toda hora eu estou em contato com pessoas de outros lugares, né? Podendo compartilhar essa volta para a própria interioridade. A Patrícia, sua professora e minha prima, está pedindo... Vou colocar ela aqui para participar, que ela tem um relato
de pai de uma, parece que uma pessoa que faleceu. Deixa ela falar, vamos deixar ela aqui, que aí ela contribui aqui. Que bom que a Patrícia vai estar aqui com a gente. Depois tem uma pergunta que foi feita para você, mas deixa a Patrícia falar, eu vou tentar resgatar ela aqui, como a respeito. Ó, a Patrícia está entrando. Boa noite, querida! Que bom! Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Ótimo. Claro, Uma bom honra encontrar com vocês dois juntos, oh, guerreiros do bem. Mas, todos. Rinaldo, eu não podia assim deixar de interromper vocês nesse momento. Eu quero dar um depoimento, um testemunho da morte do pai do Donizete. Foi algo muito que transcendeu na minha vida. Acho que eu vou me emocionar aqui. O Donizete estava no workshop online com o nosso grupo, não era, Donizete? De meditação. Ele falou, gente, o telefone aqui está tocando. Eu posso atender? Acho que era o seu irmão que te ligou e falou, papai faleceu. E a dignidade do Doni, assim, dessa pessoa iluminada, né? O exemplo, como é que arrasta, ele respirou, sabe? Ele respirou e ele falou, papai morreu, para o grupo. E ele não conseguia sair ali daquela conexão, daquele momento com o pai dele. E o grupo todo respirou, pediu para ele respirar e devolveu para ele todas as práticas que ele nos ensinou, sabe? E foi muito emocionante, assim, de ver caminhar, sabe, o discurso com a prática do mindfulness. Eu até tenho uma pergunta depois para o Donizete, que não quer me calar, assim. Eu tive tantos benefícios e as pessoas falam assim, nossa, Leshma, eles me chamam de Leshma, sabe? No colégio, aqui no meu condomínio, na comunidade. Leshma, você está tão bem, essa meditação te faz tão bem. Nossa, o que você fez? O que você faz? Eu falei, olha, tem esse caminho. Você pode ir pelo meditar e pelo Donizete, mas tem também esse. E as pessoas, Doni, eu não sei por que elas não vão. Sabe? É como se você falasse assim, olha, ali tem 10 milhões, alguém está querendo te dar 10 milhões. As pessoas vão correndo, não vão? Aí você fala assim, tem a solução. Eu não sei, e as pessoas me respondem assim, mas isso é pra gente como você. E eu não entendo isso, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Donizete, posso fazer um parêntesezinho? Guarda essa pergunta, só porque teve uma pergunta antes, Da do pessoal de Pernambuco, aí a gente faz as duas. Eu queria só fazer um relato mais uma vez, assim, primeiro, saudando aqui as pessoas que estão chegando, Karina, uma querida amiga, e saúdo todos os outros que entraram agora, dizer que, nossa, eu fico imaginando a força de uma mindfulness, é presença, né? É estar presente. E você lidar na prática com uma notícia desse tamanho, né? Dessa profundidade, e que nada é por acaso. Né? Por que será que, coincidentemente, essa notícia chegou para você quando você estava em grupo? E aí, cada vez mais, eu vejo como esse trabalho que eu faço das constelações familiares bebe numa filosofia cosmológica africana da força da comunidade, né? Que a gente vai perdendo nesse sistema capitalista, competitivo, maravilhoso por algumas questões. Se não tivesse capitalismo, a gente não estava falando aqui, os três, no Instagram. Mas a gente tem que, de alguma forma, conciliar isso com essa coisa da comunidade. Ninguém sozinho consegue ir para canto nenhum. Não adianta eu ter R$1 trilhão se está cheio de gente aí sem nada. Então, eu vejo como esse WhatsApp seu
se você permitir, eu gostaria de divulgar, se for aberto às pessoas que não são da escola, que queiram participar e tal, essa ideia da gente criar comunidade de apoio mútuo, de pertencimento, onde as pessoas elas podem ficar caladas, mas ao fato de elas estarem entrando ali, ouvindo as suas mensagens um dia, quando precisam, não, isso é de uma promoção da paz, de uma promoção da saúde mental, que não tem tamanho. Então, eu queria mais uma vez agradecer esse comentário, eu não sabia, Donizete não falou, mas eu passo a palavra para você, Donizete. E só lembrando, a pessoa que te perguntou era lá de Pernambuco, Tatiana. Ela só fez uma pergunta que eu acho que é bem objetiva. Se as práticas são sempre guiadas para os estudantes ou se você ensina elas a praticar sozinha. E aí você aproveita e responde também a Leste, minha querida. Bom, aí agora mexeu nas emoções, né? Mas que bom. Aquele momento que a Patrícia narrou foi um momento muito forte na minha vida. E eu tinha ido visitar meu pai meio assim na teimosia, no mês de novembro daquele ano, que a pandemia estava... que meu pai estava ficando surdo completamente e cego completamente, sabe? E eu estava com medo de ele não me conhecer nunca mais, não me ouvir, não me ver. E em novembro eu fui lá, sabe? Eu e minha esposa, todos escondidos, atrás de máscara e tal. E eu vi o meu pai, sabe? Eu vi o meu pai, estive com ele me ouviu com muito custo, me viu meio assim, né? Mas me viu, tomou uma pinguinha lá na hora do almoço, todo feliz. E no mês de final do ano, lá na virada do ano, rapaz, eles fizeram lá uma caixinha e ele foi e pegou Covid. Ele é minha madrasta. Eu perdi, na verdade, a minha madrasta primeiro e meu pai depois. Ele ficou entubado um bom tempo. Essa experiência de pessoas entubadas, para mim, é uma experiência muito forte, assim, porque meu pai, ele não voltou. Ficou entubado e a notícia do descanso dele foi durante o curso que a gente estava fazendo. Então foi... Eu realmente não conseguia sair assim. Eu, por mim, teria ficado dando curso até o final. Faltava ainda, acho que 1h30 para terminar, que é uma coisa intensiva, de 4 horas. Mas uma das participantes falou assim, bom, o apoio do grupo todo foi um apoio lindo, mas uma, um pouco mais velha, ela falou, Donizete, nos deixe, vá. A gente despediu e eu fui para o enterro. Não alcancei o enterro, porque adiantaram, né? Naquela época, era assim, uma loucura. Eu enterrava super rápido e eu cheguei lá que fazia 1 hora que tinha enterrado. Que é daqui, eu estou em Belo Horizonte e ele lá em São Paulo. Bem, enfim, a experiência que Deus mandou para a gente, eu tenho nessa fé e mandou nessa hora, eu estava super bem. Então, a dor de um lado e o amor do outro, enfim. Eu pude ajudar minha irmã também lá, que sofreu mais que eu, porque é a irmã mais nova, do segundo casamento. Enfim, foi tudo certo. Foi tudo do jeito que tinha que ser. Mas a Tatiana, eu acho que deve ser a Tatiana lá de Belo Jardim, no interior de Pernambuco. E é uma menina moça, eu nem sei porque eu não a conheço, né? Mas prazer de responder para ela. Ela me conheceu por causa do curso de pós-graduação da PUC do Paraná, que divulga o meu trabalho. O curso de Neurociência, de Psicologia Positiva, Neurociência e Mindfulness. Eu não sei a ordem, eu sei que Mindfulness é o terceiro. Acho que é Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. Aí o curso, a PUC divulga através de artigos publicados aqui no Jornal Estado de Minas, e então eu tenho gente de toda parte do país. E ela é uma das últimas, mas Tatiana e todo mundo. Eu ensino os meninos, eu faço a meditação guiada, mas ensinando que eles façam. Eles não precisam depender de mim, não precisam depender de um áudio meu para que eles façam. Então, nesse caso, eu ensino eles a fazer, ensino eles a praticar. Nem que seja uma coisa menor. Né? Então, se eu, por exemplo, dou uma meditação guiada de 10 minutos e ele consegue, na hora de uma prova, respirar 2 vezes, é lucro. Né? Tá de bom tamanho. Mas eu ensino. No grupo de WhatsApp, as meditações são sempre guiadas, mas sempre tem incentivo para que cada um tenha o seu tempo, né? Cada um faça os seus momentos. Porque a prática de Mindfulness tem 2 tipos de meditação. As práticas formais, que são essas guiadas, com começo, meio e fim,
e a duração depende, né, do instrutor, e as práticas informais. E a gente incentiva que desenvolvam mais, né, a atenção plena nos momentos da alimentação, que é o mindful eating, nos momentos de um banho reparador, nos momentos, por exemplo, de uma caminhada, nos momentos de lavar uma xícara, lavar uma panela, enquanto você está trocando de roupa, ou enquanto você está se enxugando, enquanto você está se calçando. Enfim, nas diversas atividades do dia, você pode praticar essa atenção plena. Maravilha. Eu queria Donizete, normalmente a live nossa dura 1h20, 1h25. Você tem mais uns 20 minutinhos para a gente avançar? Como é que você está de horário? Que aí eu aproveito a Patrícia aqui e a gente bate mais um pouquinho. Pode ser uns 15 minutinhos? Eu estou sem relógio aqui, não sei quantas horas. São 8 horas agora, 8h05. Aí a ideia é das uns 15 minutinhos, se você puder, a gente aproveita. 15 minutos? Tá. Eu queria, você falou, Rinaldo, se o grupo é aberto, se é só para pais do colégio. Não, você vê que a Belo Jardim está aqui no grupo, né? Então você pode, acho que pode e deve divulgar, e você passa o meu contato. Aí a pessoa passa o contato comigo e fala, olha, sei lá, Rinaldo falou comigo e tal, eu queria saber um pouquinho mais. E gostaria. A partir daí é comigo. Eu atendo muito. Então, eu vou botar na descrição aqui do Instagram, que vai ficar gravado, lá no YouTube, quando eu lançar também. Eu posso botar o teu contato ali, ou eu espero as pessoas me procurarem para ir te colocar em contato, como você prefere. O meu contato, pode. O meu número de celular está para todo canto, site do colégio. Beleza. Eu queria aproveitar essa questão que você trouxe para colocar para você e para a Patrícia, que esse, para mim, é o tema que eu acho que a gente, enquanto país, tem muita dificuldade, que é de fazer o luto das nossas memórias, né? Eu vi recentemente aquele filme 1985 da Argentina, onde foi feito foi feito um luto ali sobre algo que aconteceu, e eu vejo que, assim, né? Você falou, bom, você queria continuar lá na live, mas uma pessoa chegou e disse para você, Donizete, vai viver o seu luto. O luto é uma coisa difícil às vezes, né? Às vezes é mais fácil o coletivo também pode ser, como se diz, aí mesmo uma faca de dois legumes, né? E às vezes o coletivo é onde a gente vai também para não aprofundar na própria tristeza. Então eu acho que tem uma coisa também da gente, de como a gente, enquanto educador, Patrícia professora, você como diretor, é uma pergunta que eu sempre me faço e vai ser o foco do meu trabalho esse semestre com alunos que eu vou fazer numa escola aqui do Rio, nas escolas que eu fizer, que é o de tentar trabalhar para além da violência e da aprendizagem, que são sempre os focos, para além da conexão das pessoas com as suas famílias, amplo sentido, abrir espaço para que elas percebam a importância de expressar o luto. E muitas vezes, você viu, né, você não conseguiu fazer o luto do enterro, mas você foi lá um mês antes. Eu me lembro quando começou a pandemia, eu estava aqui no Rio, o meu maior pavor, eu tenho um pai que mora em Belo Horizonte, assim, se eu não puder me despedir dele, isso era algo muito duro para mim. Então, eu fui morar em Belo Horizonte, eu falei, bom, né, vou para lá, vou ficar com ele, e depois vim. Fiquei 1 ano em Belo Horizonte, estava trabalhando virtualmente, né, porque... Agora, eu acho que para muita gente, esse luto das perdas, ele é difícil para as pessoas. Às vezes, uma criança que perdeu a avó, nem a mãe consegue fazer esse luto, porque ela tem que trabalhar, ela está ali, não. Né? Então, como a gente... Né, será que há espaço da gente trabalhar em sala de aula, nas escolas, talvez meditações guiadas, onde a gente ajude as pessoas que têm dificuldade de olhar para esse luto da pandemia, para fazer uma conexão, às vezes, com alguém que ainda falta ser chorado, com alguém que ainda falta botar para fora uma situação que foi tão traumatizante, que aí é a coisa da psicanálise, né? Você
você joga para debaixo do tapete. Você não quer olhar para aquilo, você vira de costas, vamos lá, vamos para o videogame, vamos dançar, vamos para a festa, mas aquilo vira uma coisa recalcada que ela fica te incomodando, né? Então, desculpa, falei muito, eu queria ouvir vocês. Posso falar? Aqui, o Rinaldo, vou relembrar o Donizete, logicamente ele vai enriquecer muito mais a minha fala. Na pandemia, nós perdemos uma mãe de um aluno nosso, a Carla. Uma mãe, uma parceira. Sabe, uma pessoa... Inclusive, ela foi da minha primeira turma. Eu fui a primeira turma do Donizete de fazer o curso de 8 semanas. Né? E ela teve um câncer fulminante. E o João, o filho dela, filho único, sabe? Ele apoiou muito no Donizete, na nossa coordenadora, Daniele, que é fantástica também. E o Doni, eu não esqueço, assim, eu trabalhei muito foco, e ele falando com o João, João, nós temos o ser existente e o ser atuante. O seu ser existente tem todo o direito, e tem até o dever de sofrer aqui, de chorar, de perder as aulas, sabe, você não vai reprovar. Ele teve aquele acolhimento de que pode chorar, é para chorar mesmo, né? A morte é para chorar, ela é dolorosa, mas você tem também o seu ser atuante, porque se você ficou, e ele estava no segundo ano do ensino médio, daqui a pouco você estará na faculdade, no mercado de trabalho, e vai vir aqui dar o depoimento, seu testemunho para os seus colegas, que você teve, no seu ser existente, a oportunidade de vivenciar o luto, de chorar, de desbravejar, sem desesperar, porque você já é um meditante. Mas também a força de saber que se você ficou, você é um ser atuante. Foi muito emocionante, né, Doni? O Doni vai falar mais sobre isso. Esse menino, ele começou a praticar comigo, em particular, antes de começar a estudar no colégio. Então, muito, muito bacana. E ele, Patrícia, ele não veio oficialmente ainda para falar, mas outro dia ele veio nos visitar aqui, acho que não era seu aqui. Ele veio nos visitar. Eu estava. E coincidiu, apesar de não ser coincidente com nada, né? Coincidiu que a gente estava promovendo uma palestra, uma palestra com um advogado nosso sobre as questões das redes sociais e tal. E o João migrou do curso de jornalismo que ele estava fazendo para o curso de Direito. E ele está todo entusiasmado no curso de Direito. Então, ele visitou a gente aqui no Recreio e tal. Depois eu falei, João, vai ter uma palestra da área do Direito, tem um advogado e tal. Você quer participar? Eu quero. Aí ele participou e deu uma palhinha lá durante a palestra, né, que eu achei já, tipo assim, é um passo do João atuando nesse mundo com essa premissa, né, essa história da prática. Não que ele seja um praticante, assim, vamos dizer assim, ele tem a experiência da prática e, no dia a dia, ele sabe como fazer para viver uma qualidade de vida melhor, né? Que bacana. Nossa, eu posso imaginar. E a gente, principalmente com os pequenos, tem essa coisa muitas vezes, isso tem mais na comunidade, né? O homem não chora. E aí, quando a gente fala assim, como é que é? O homem não chora? Aí pergunta para eles, como é que é isso para vocês? O homem chora? Não, o homem não chora. Aí a gente joga na roda, né? Para mostrar que, às vezes, tem aquele choro do mimo, que é um choro teatralizado, que esse choro é uma coisa. Tem o outro choro, que é o choro de quem está triste. E quando as crianças se percebem acolhidas, e às vezes elas relatam
caso que toca da família que morreu, daquele pai que está distante, várias outras crianças relatam casos iguais. Ah, o meu também saiu, a minha também morreu. E aí a pessoa, a criança percebe, o aluno percebe, pode ser adolescente, que aquele problema que ele vê como sendo o único dele, o problema maior do mundo é meu, porque se fica só comigo, meu problema é o pior problema do mundo. Na hora que você fala do seu pior problema, e o vizinho fala de um problema dele que é pior do que o teu, e o terceiro fala que o pai dele também bate, vai todo mundo para um lugar de força, né? De que, bom, nós temos os nossos problemas, mas a gente não tem o pior problema do mundo. Vai ter problema, faz parte da vida, né? Então, queridos, eu estou felicíssimo aqui, eu vou devolver a palavra aí para vocês dois, para vocês fazerem as falas finais, são 8h16, e agradeço demais a presença de vocês. Vai ficar gravada a live aqui no Instagram. Eu mando para o Donizete, depois eu vou postar lá no YouTube também, e eu posso mandar para o Donizete, se você quiser, Donizete, o MP4zinho, você também postar no seu Instagram, mas para mim uma alegria enorme, como se eu estivesse em Belo Horizonte aí, na sala de meditação com vocês, sentado nas cadeiras lá e batendo papo. Foi uma delícia, agradeço demais. Quando você puder, você vem para cá para a gente fazer umas práticas juntos aqui. Vamos! Né? Eu vou entrar nesse grupo, vamos combinar assim? Se você me aceitar, eu vou entrar no grupo de WhatsApp. Eu já vou chegando devagar, mineiramente, né? Mineiro é assim, né? Vai devagar. Isso mesmo. Mas eu queria um minutinho, coisinha pequena, assim, para... Fique à vontade. A Patrícia fez Tem o tempo que quiser. Aquela pergunta, né? Por que será que as pessoas não vão, né? Não vão? Acho que sempre foi assim, Patrícia. As pessoas... É mais fácil o imediatismo, o materialismo, aquilo que dá um resultado rápido demais. E a prática de mindfulness não é algo para depois da manhã. É uma persistência que demora tempos. E muitas vezes você caminhou... Isso comigo acontece muito. Tem 5 anos que eu pratico e muitas vezes eu tenho que começar tudo de novo, com paciência, com abertura. Entende? Isso é assim. As pessoas, em geral, não buscam o materialismo mesmo. No tempo de Jesus, ele falou, pregou, e foram 12, simbolicamente falando, né, que o seguiram. Um traiu ainda na última hora, enfim, uma mixaria de gente, perto de tanta gente. Né? Então, assim, eu tenho acostumado muito a trabalhar com poucas pessoas, os meus grupos sempre são pequenos, eu já defini que 12 é um número bacana, até lembro os 12, sem nenhuma traição no meio do caminho. Né? Agora, Santo Agostinho, ele fez uma reflexão, na época, a gente pode falar de Aurélio Agostinho, ele fez uma reflexão que eu acho assim, nós parece que temos medo de entrar aqui dentro. Aqui dentro, tem coisa boa, mas tem muito demônio aqui dentro. Tem cordeiro, mas tem lobos também, assim, pronto para... Então, Agostinho, ele falava o seguinte: os homens saem por aí para fazer um passeio, para fazer turismo, para admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. Isso sim ele faz. No entanto, passam longe de si mesmos, não se arriscam na aventura maravilhosa de um passeio interior. Então, eu acho que eu, você e outros estamos tendo essa coragem. Isso não nos faz melhores, pelo contrário, nos faz responsáveis de ajudar quem chegar para a gente. E tem tanta gente chegando, né? Tem muita gente chegando. Eu acho muito lindo quando vem as pessoas querendo entrar no grupo. Esses dias, uma avó, ela estava recebendo a prática através do filho, que é o pai da falando, né? O pai da Malu, você conhece. E aí a avó recebe do pai. Nossa, muito bacana, né? Deve ser muito legal participar desse grupo. Como é que eu faço?
Aí eu combinei com o pai, mandei o link para ele, ela já entrou. Vovó Maria Lúcia, recebendo. Então, assim, eu confesso que não fico com nenhuma preocupação de que não vai ser diferente nos próximos anos. Pelo contrário, eu acho que cada pessoa tem o seu próprio caminho, a sua jornada. E nós estamos aqui para fazer a nossa jornada, buscando conectar-nos com os outros, e esses outros vão aparecer. A dona Francisca, lá da Vida Semig, que a Patrícia tanto gosta, uma senhora maravilhosa, que isso daria outra live. Mas quando ela fala para mim, meu Deus, Donizete, eu precisava que o senhor falasse alguma coisa para mim, grava alguma coisa para mim, que só de ouvir a voz do Senhor eu já fico melhor no meu dia. Se cada vez que acontece uma coisa dessa, eu penso assim, se tudo estivesse acabando agora, teria valido a pena. Então, tá tudo bem. Eu quero agradecer ao convite. Estou pronto para começar já um novo dia. Estou aqui no colégio desde as 5 da manhã, cara. Você não tem noção. Eu tenho. Eu quero também agradecer a vocês dois. Foi uma honra escutá-los. Era um sonho meu esse encontro, né? Porque eu tenho certeza que vocês dois vão levar muita luz aí para muita gente. E agradecer a presença da Clara, minha neta. Ela viu que ia ter a live com o Donizete. E o primeiro impacto lá em Portugal foi de uma solidão, um inverno muito rigoroso. Agora já está amando. E ela fez uma meditação, Rinaldo, que o Donizete trabalha muito com os meninos, que é de ir para um lugar seguro. Quando você entra, nós não usamos o problema. Essa palavra, Donizete riscou do nosso cotidiano, nós usamos desafios. Então, quando nós estamos diante dos desafios, tem essa meditação do lugar seguro, que ela é belíssima. E a Clara falou, vovó, eu faço questão de escutá-lo, né? E foi um prazer enorme também te abraçar aqui virtualmente. Continue nessa militância do bem. Jesus abençoe muito vocês dois, viu? E desculpa aí a falação, mas é porque me emocionou muito e as práticas mudaram muito o curso. Não foi o curso, né? Porque Maktub está traçado, mas como caminhar depois dos 60 anos, o Mindfulness tem, assim, aliviado muito as pedras. Muita gratidão, viu, Dani? Fiquem com Deus. Gente, acho que eu vou sair, porque senão eu fico aqui direto. Eu só queria, antes de fechar, dizer que eu fiquei muito feliz de ver tua neta lá. Eu com 17 anos, fiquei 6 meses fora do país, e eu acho que bom quando um filho jovem pode ficar longe da casa dos pais, do seu país. É uma experiência de vida tremenda. Eu estou longe de ter neto, porque eu estou com um filho de 18, mas eu estou feliz que ele está indo estudar em Petrópolis, que não é em Portugal, mas já é longe da casa do pai e da mãe, já é uma jornada para eles crescerem, para eles saírem de uma zona de conforto, lidarem com os problemas e se perceberem fortes, principalmente sabendo que atrás deles, né, e atrás da tua neta tem a mãe dela, tem o pai dela, tem você, tem os avós, né? Então, queridos, muita gratidão aí para vocês e que a gente siga humildemente servindo, né? Porque eu acho que a felicidade não tem a ver com ter coisa, tem a ver com serviço, tem a ver com servir ao mundo. É isso que a gente aprende, a gente cresce junto e bora para frente. Sigamos. Tchau, então. Um beijo. Eu vou fechar. Ficaram tatuados em mim. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.